estiveram aqui, para que pudéssemos ultrapassar o limite do conhecimento da Palavra de Deus em muitas questões, e principalmente com respeito às Santas Escrituras. E desafiamos e provocamos a ira de alguns, uma ira santa, de que nós estamos vivendo um conhecimento um nível abaixo da média, e é necessário então provocá-los, desafiá-los, para que a gente estude mais, para que a gente conheça mais, e para que cada vez mais nós possamos desfrutar das Escrituras, o conhecimento que Deus tem nos dado e se revelado a nós através das Escrituras. Então, temos aqui, é muito importante para esta igreja, para esse congresso, para a vida das igrejas, para a vida de outros pastores que também colherão frutos do trabalho realizado nesta igreja. E agora desafiados para estar aí no novembro na Igreja Presbiteriana do Açu. Então, reserve essa data aí. Quero convidar os irmãos para que possamos abrir a palavra do Senhor. Salmo de número 19. Nós vamos fazer a leitura do versículo 7 até o versículo de número 9. Salmo de número 19, versículos de 7 a 9. Vamos fazer essa leitura de forma responsiva. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Vamos ter mais uma palavra de oração nesse instante. Pai bendito, nós o exaltamos nesta noite pela tua grandeza, pela tua majestade, pela tua bondade, Deus, pelas misericórdias do Senhor para conosco. Somos gratos ao Senhor, porque o Senhor decidiu nos entregar, Deus, a tua vontade escrita. Nós somos gratos porque o Senhor tem nos dado o privilégio de compreendê-la, de entendê-la. E a cada dia o Senhor tem se revelado a nós através das Escrituras. E nesse instante, Pai, nós confessamos a Ti. Nós carecemos, Deus, plenamente do Teu Espírito para a explicação da Tua Palavra e também para o entendimento da mesma, quebrando o nosso coração, Deus. Nos dê um coração humilde, quebrantado. Permita que os nossos olhos sejam desvendados para que possamos contemplar, Deus, toda a suficiência das Escrituras, toda a clareza das Escrituras, toda a primazia e toda a sublimidade da Tua Palavra. Derrama sobre nós a Tua graça e o Teu favor. Nós te imploramos, nós te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos, nesse primeiro momento, então, nós vamos pensar um pouco sobre a suficiência das Escrituras. E eu confesso que o meu coração está temeroso, minha mão está gelada, a língua fria, porque depois de uma aula de ontem sobre a inspiração das Escrituras, eu fico imaginando como que Deus é gracioso para conosco, de
nos conceder algo tão sublime, tão precioso, e às vezes algo tão negligenciado por nós. Às vezes vivemos de uma leitura superficial, às vezes nem lemos, às vezes lemos e estudamos uma vez por semana. E quando você pensa na inspiração de toda a Escritura, a sua totalidade, vinda do próprio Deus, e agora para, como se diz, compreender toda a suficiência, a suficiência das Escrituras não deveria ser uma coisa desconhecida, né? Uma vez que nós aprendemos e entendemos que ela é a palavra de Deus, ela é o sopro de Deus, ainda que escrita por homens, movidos pelo Espírito Santo. Então, imagine o próprio Deus falando, oferecendo, trabalhando, operando de forma graciosa na vida de cada um de nós. E como nós vamos ver daqui a pouco nesse salmo, o que é a Escritura? O que é a suficiência da Escritura? O que é de fato a clareza da Escritura para nos comunicar coisas tão profundas e promover um relacionamento vivo com Deus vivo de uma forma muito pessoal. Então, a primeira coisa que eu quero levar os irmãos a pensar é o que os reformadores pensaram e passaram sobre a cabeça deles quando decidiram propagar, defender sola Escritura, somente as Escrituras. Por que somente as Escrituras? Por que a Escritura deve ser a centralidade? Por que de fato essa Escritura é a autoridade, ela é autoritativa? Foi nos mostrado ontem com muita clareza de onde ela procede, quem é a fonte, né, desta palavra. Então, quando nós pensamos em sola Escritura, pensamos na suficiência das Escrituras como nossa autoridade suprema em todos os assuntos espirituais. Então, pense na autoridade máxima, naquilo que pode suprir todas as nossas necessidades espirituais. Por isso é que ele diz somente a Escritura. Ela é toda suficiente para cumprir todo o propósito, toda a vontade de Deus na vida espiritual do seu povo. Se você quiser abrir a Escritura juntamente comigo, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 14 e 15, quando Paulo escreve a Timóteo dizendo a ele que ele deveria permanecer naquilo que ele aprendeu. Permanece naquilo que você aprendeu, e você sabe de quem o aprendeu, e você sabe que essas sagradas letras podem te tornar sábio para a salvação. Então nós primeiramente pensamos, olha, quando você fala somente as Escrituras, ela é a autoridade suprema com respeito a tudo necessário para a nossa vida espiritual, para suprir todas as necessidades, todos os propósitos, todas as vontades de Deus para a vida do seu povo. Quando falamos em sola Escritura, pensamos que toda a verdade necessária para a nossa salvação, para a vida espiritual, é ensinada de forma explícita ou implicitamente nas Escrituras. Quando nós falamos aqui na quarta-feira, e isso às vezes provoca a ira de alguém, né? Às vezes por falta de querer dedicar um pouco mais de estudo, de conhecimento, quando fala, olha, nós não precisamos de novas visões, nós não precisamos de novas revelações, nós não precisamos mais de sonhos, porque nós temos a Escritura e ela é toda suficiente, ela é toda, né, necessária para a nossa salvação, para essa vida espiritual, para que a gente viva, né, de forma a agradar a Deus, de forma a glorificar o nome de Deus
e desfrutar dessa salvação. E isso nós podemos dizer claramente: todo esse ensinamento, toda essa suficiência procede da própria Escritura de uma forma explícita ou de forma implícita, ou direta ou indiretamente. Você extrai tudo aquilo que é necessário para você viver de forma a agradar, a glorificar, a desfrutar da salvação, a crescer espiritualmente, a viver uma vida de maturidade cristã, de modo que o nome de Deus seja glorificado na sua vida. Quando eles pensaram em declarar o só a Escritura, eles não queriam dizer que a Bíblia contém toda a verdade do mundo. Existem verdades que não estão nas Escrituras. Mas o que eles estavam pensando foi: olha, tudo que é necessário, tudo que é preciso para tomar a sua consciência, a sua vida, as suas atitudes, o seu pensamento, as suas emoções, a sua vontade, o seu caráter, a Escritura tem para você desfrutar de uma segurança de vida eterna, de salvação, de modo que você viva de uma maneira, a agradar e a glorificar o nome do Senhor. Porque existem verdades que nós não encontraremos na própria Escritura. Então, só a Escritura diz assim: tudo que envolve a necessidade, a nossa consciência, para que a gente possa de fato fazer e glorificar o nome do Senhor, é por isso que nós afirmamos: somente as Escrituras nos fornecem. Só elas têm aquilo que é necessário, suficiente para de fato fazer com que nós vivamos de modo a agradar a Deus. Uma expressão que nós encontramos nesse salmo é: a Escritura é perfeita. E aí, fazendo uma afirmativa como essa, a Escritura é o perfeito e o único padrão da verdade espiritual. Por quê? Nós aprendemos ontem. Primeiro, porque ela é inspirada por Deus. Ela é o padrão único. Ela é o padrão e único. E eu desafio vocês na quarta-feira, quando nós começamos a questionarmos sobre, às vezes, confessar que a Escritura é a nossa única regra de fé e prática. Contudo, nós não a lemos, nós não a estudamos. Mas quando pensamos em só a Escritura, entendemos isso, não é? Ela é um padrão perfeito, único, de toda a verdade espiritual. É suficiente para o que precisamos crer para a salvação e glorificar a Deus. Contudo, essa própria Escritura, ela reivindica a sua suficiência. Ela mesma nos ensina sobre, ela declara, ela afirma toda a sua suficiência para a vida do povo de Deus, para a vida espiritual, para a vida que glorifica o nome de Deus. Volte lá em 2 Timóteo 3. E olha aí para o capítulo 3, versículos 15 a 17. Quando Paulo usa essas expressões: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ela é inspirada, ela é autoritativa em todos os assuntos espirituais, mas ela é útil. Ela não só é a verdade absoluta de Deus, autoritativa em todas as questões espirituais, mas ela também é útil, ela é capaz, ela é eficaz, como o autor de Hebreus diz, em Hebreus capítulo 12, versículo 4. A palavra, ela é viva, ela é eficaz, como diz o Salmo aqui, 19:7, ela é perfeita, ela restaura a alma. Então nós podemos deduzir daí, irmãos,
ela é útil para algo. E Paulo descreve claramente que ela é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão e educação da justiça. Paulo está dizendo assim: as Escrituras, elas são suficientes, ela é a autoridade máxima, ela tem a sua utilidade em todo o ensino, em toda a repreensão, em toda a correção e em toda a educação no que diz respeito à vida espiritual, à vida familiar, à vida social, em todas as questões, em todas as áreas da nossa vida. Porque o propósito da suficiência das Escrituras é de fato te tornar perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra do Senhor. Esse é o objetivo, porque você precisa em todas as áreas da sua vida glorificar o nome do Senhor, a sua ética, a sua conduta, o seu aspecto moral, tudo isso precisa glorificar o nome de Deus, e somente as Escrituras é toda suficiente para operar isso em você, na minha vida, na sua vida, de modo que você viva para a honra e para a glória do nosso Deus. O versículo 15 afirma que a Escritura é suficiente para nos fornecer a salvação, a vida eterna, para nos conduzir a Cristo, o Salvador, o eterno Filho de Deus, o Verbo encarnado. Ela é toda suficiente. Você sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação. O versículo 16 afirma a sua absoluta autoridade. Por quê? Porque ela é direta de Deus, é a palavra que procede da boca de Deus. Então, quando ela ensina, quando ela repreende, quando ela educa, quando ela nos habilita, ela é a última palavra, ela é toda suficiente para operar, para determinar, para estabelecer regras e princípios para a sua vida e para a minha vida. Mas mais do que isso, irmãos, eu quero gastar um pouquinho de tempo aqui nessa questão da suficiência, sobre salvação. Nós já ouvimos a Escritura alguns textos que diz assim, como Romanos 3, 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Efésios 2:1 diz que, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. 2 Coríntios 4 diz que o Deus desse século cegou o nosso entendimento com respeito à luz do Evangelho. O que a Escritura está dizendo? Ao homem é impossibilitado, é impossível que esse homem produza a sua própria salvação, é impossível o homem confessar a Jesus pela sua própria iniciativa, é impossível o homem tomar uma decisão por Cristo, escolher a Cristo como Senhor e Salvador. Porque no conceito de muitos evangélicos, a salvação é mais ou menos assim: esse pecador que está morto em seus delitos e pecados, ele que está cego de todo entendimento da vontade de Deus, ele que de fato pecou e carece da glória de Deus, é como se ele estivesse em alto mar, afogando e desesperadamente pedindo socorro e pedindo para que se jogue uma boia de salvação para ele. E aí chegam os evangélicos arminianos e lançam uma boia chamada Jesus e puxa esse pecador e o traz para a salvação e o livra e o liberta. Não. A suficiência das Escrituras, ela é muito mais do que isto. Quando as Escrituras dizem que você está morto em seus delitos e pecados, que você pecou e carece da glória de Deus, que você está cego de todo entendimento com respeito à luz do Evangelho, é muito mais do que estar afogando em alguma coisa. Ele está querendo dizer a você que você está numa situação, no que diz respeito à vida espiritual, completamente inabilitado, incapacitado. Não há como, não há desejo, não há vontade, não há possibilidade, não há esperança para você partindo de você mesmo. E aqui eu quero mostrar para vocês o que eu quero mostrar da suficiência das Escrituras. O melhor texto para a gente entender a situação do pecador, o que é a condição dele e como que a Escritura é suficiente para resgatá-lo de lá, é o texto de Ezequiel 37, quando descreve sobre o vale de ossos secos. Aquela ali é a nossa situação no que diz vida espiritual, não no que diz respeito à nossa vida teológica,
a nossa vida física, a nossa carnalidade. Nós estamos completamente vivos para o pecado, para rebelar contra Deus, para agir contra Deus. Mas Ezequiel diz assim: no que diz respeito à vida espiritual, ao agir em direção a Deus, a escolher a Deus, a entender Jesus Cristo, a entender o Evangelho, você está como os ossos daquele vale de ossos secos. E o que é dado a ordem a Ezequiel? Prega a minha palavra. Prega a minha palavra. Senhor, são ossos, prega a minha palavra. E enquanto ele pregava, ossos se levantaram. Tendões, ligamentos, músculo, carne, se colocou um grande exército de pé. É aqui que nós precisamos entender a suficiência da Escritura na vida do pecador, na vida do ser humano. E Ezequiel 36 nos explica como é que isso acontece. A partir do versículo 24, 25 até o 27 ou 28 mais ou menos, Ezequiel está dizendo assim: o Senhor derramará água pura sobre vós, e Ele há de purificar o vosso coração, e Ele há de tirar o coração de pedra e te colocar um coração de carne, e Ele colocará dentro de você o seu Espírito Santo, e Ele colocará dentro de você, dentro do seu coração, os seus mandamentos, os seus estatutos, e Ele fará com que nós o obedeçamos. Assim como Paulo diz em Efésios 2, que a fé é um dom de Deus, Ele nos dará a fé para que possamos entender. O que é isso? Isso é explicado por Tito no capítulo 3, a partir do versículo 15. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas pelo lavar renovador e regenerador do Espírito Santo. O Senhor derrama água pura ali. Ezequiel está tratando da ação sobrenatural do Espírito Santo através da pregação da palavra. Enquanto nós pregamos a Escritura, enquanto você ouvia sobre inspiração, enquanto você ouve sobre suficiência, o Espírito Santo adentra o seu coração, ele gera vida em você, e ele tira esse coração de pedra, coloca um coração de carne, ele te dá a fé, e ele purifica o seu coração e abre os seus olhos para que você, ao receber essa fé, você consiga entender o Evangelho, você consiga confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas isso é operado pelo Espírito Santo, e a ferramenta que o Espírito Santo usa é a Escritura. O que nos convence do nosso pecado, o que nos convence do nosso estado de mortos em delitos e pecados, é a obra do Espírito Santo ao aplicar a Escritura em nós. Isso é a suficiência das Escrituras. Quando a gente olha para o Salmo aqui, 19, versículo 7, até o versículo 9, eu nem me atrevo a trabalhar aqui, porque o John MacArthur trabalhou, mas só para vocês entenderem o que ele trabalha, ele diz assim: a lei do Senhor é perfeita, mas ela restaura a alma. Então ele dá as qualidades dessa Escritura, a suficiência dessas Escrituras. Ela é perfeita. Para quê? Para cumprir o propósito que Deus estabeleceu para a Escritura. Ela é perfeita para restaurar o pecador. Ela é perfeita para resgatar o pecador. Ela é fiel e ela dá sabedoria ao simples. Ao mais simples, ao mais intelectual, a Escritura entra no coração, movida pelo Espírito Santo, mexe no intelecto, na emoção, na vontade, e trabalha nessas faculdades de modo que ele entenda as Escrituras. A suficiência da Escritura, 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 23, diz que você não foi gerado ou regenerado por uma semente corruptível, mas por uma semente incorruptível, pela palavra de Deus. Isso é o que nós, quando estudamos regeneração, novo nascimento, essa obra escrita em Ezequiel 36, é a obra da regeneração, é a obra do novo nascimento, que o Espírito Santo opera no coração daquele que está morto, como ossos secos naquele vale, e gera vida, gera fé, gera esperança, gera entendimento, gera convicção, para que ele consiga professar a fé em Jesus Cristo. Isso é a suficiência das Escrituras. Paulo, escrevendo em Romanos 1,16, diz que essa Escritura ela é suficiente porque ela é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 diz que certamente a pregação, da palavra de Deus é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus.
E o versículo 21 vai dizer que aprove a Deus salvar o mundo, não pela sua própria sabedoria, mas pela loucura da pregação do Evangelho. Por quê? Porque a palavra de Deus é toda suficiente, ela é a autoridade, ela é o poder de Deus para operar no coração do ser humano mais pecador, no estado mais deplorável e transformá-lo em uma nova vida. Paulo também disse em Colossenses 1,13, assim: e Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino feito do seu amor. É assim que o Espírito Santo faz com a suficiência das Escrituras no nosso coração. Quando o reverendo Paulo falou ontem sobre o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e o Verbo habitou entre nós, o Verbo se fez carne, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E as Escrituras dizem que, embora Deus tenha falado de muitas maneiras, Ele agora nos falou através do Filho. E João 5,39 diz que nós devemos examinar as Escrituras, porque nós julgamos que tem nela vida eterna, e são elas que testificam de Jesus. Lembra quando foi perguntado a vocês na quarta-feira aqui? É preferível crer numa Escritura ou crer em Jesus sem uma base nas Escrituras? Não há possibilidade. Qualquer fé em Jesus fora das Escrituras não é fé salvadora. Você precisa saber quem é Jesus, você precisa saber quem você é, o seu estado. Você precisa entender que você é impossibilitado, incapaz, e você precisa saber que somente em Jesus, somente pela suficiência da Escritura, somente pela pregação do Evangelho, e Paulo diz isso claramente em Romanos capítulo 10, que a fé vem pelo ouvir a palavra e a palavra de Cristo. Por isso que o Sola Escritura diz que a pregação é a partir das Escrituras, não é a partir do pregador. Se expõe às Escrituras. Mais um pouquinho. A Escritura é suficiente, porque ela é a base do conhecimento de Deus pela razão, pela compreensão, pelo intelecto. Embora toda a obra da criação revele a Deus, os atributos de Deus, mas compreender Deus, entender Deus, só é possível com as Escrituras, através das Escrituras. Uma palavrinha meio complicada, né? A incognoscibilidade de Deus, a incapacidade de se conhecer Deus. Não podemos conhecer Deus, a não ser que Ele se revele a nós. E Ele nos revelou através da obra da criação, em todo aquele objetivo, mas no conhecê-lo de forma intelectual, pela nossa razão, pela nossa mente, Ele fez com que toda a sua vontade fosse escrita para que nós pudéssemos conhecê-lo, compreendê-lo. Mateus 22:37 diz, que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Mateus nada mais está dizendo que nós devemos amar a Deus com todas as nossas faculdades, com tudo aquilo que nós somos. Nós temos que compreender Deus, entender Deus com a nossa mente, uma mente transformada, atingida pelas Escrituras, de modo que o ensinamento das Escrituras, a suficiência das Escrituras, invada o nosso coração, nos levando a ter um sentimento, um amor profundo por Deus e compreender a sua grandeza, a sua bondade, a sua misericórdia, como Paulo diz em Efésios 2, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que Ele nos amou, Ele nos deu vida, juntamente com Cristo. E aí, esse amor, esse sentimento por Deus, movido pela palavra, leva você à vontade, à decisão de olhar para a cruz, de entender a cruz, de entender um Cristo crucificado, de entender o plano de Deus e dizer assim: eu confesso a Ti como meu único, suficiente Salvador da vida. Só se conhece Deus quando Ele se revela a nós, e Deus se revela a nós de uma forma muito especial e profunda através das Escrituras. Outra coisa, todas as afirmações teológicas devem ser consistentes com os ensinos das Escrituras. A Escritura é suficiente como normativa de todo o conteúdo doutrinário. O que nós queremos dizer com isso, irmãos?
A Bíblia não pode entrar em contradição. Os atributos de Deus, as teologias, elas não podem se contradizer. Elas não podem diminuir uma verdade em relação à outra, proveniente uma da outra. Na verdade, as Escrituras, na sua suficiência, ela é normativa, ela declara o que nós podemos declarar, o que nós podemos de fato afirmar, aquilo que é teológico, aquilo que é centrado nas Escrituras. É ela que estabelece a verdade, ela é suficiente para nós fazermos toda a declaração, toda a norma para uma declaração doutrinária. Quando você fala de soberania de Deus, quando você fala do grande amor de Deus, quando você fala da justificação pela fé, uma doutrina não pode ferir a outra doutrina, não pode chocar essa doutrina uma com a outra, ela precisa exaltar uma a outra. E nós entendemos, quando você compreende a Escritura na suficiência, com todas as suas doutrinas, você consegue entender que o arcabouço doutrinário, uma doutrina sai exaltando a outra, até que chega a soberania absoluta para a exaltação da glória de Deus. Embora você não veja isso tudo sistematizado na Escritura, mas elas estão nas Escrituras, elas procedem das Escrituras, assim como os símbolos de fé, os catecismos, são a resposta para isso, para que você compreenda, que você tenha um entendimento da Escritura. Ela é suficiente para a vida prática. Eu disse para você que ela é suficiente para trabalhar na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, em todo lado, em todas as questões familiares, profissionais, sociais, profissional de patrão, empregado, marido e mulher, pais e filhos, irmãos, ela é suficiente para isso. Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, a partir do versículo 2, versículo 11, eu vou só citar esses títulos em negritos para você entender como que ela é suficiente para a prática cristã no dia a dia, em todas as áreas da sua vida. Vejam aí: a vida exemplar cristã, deveres para com os não crentes e para com as autoridades. Depois, lá perto do versículo 18, a vida exemplar cristã, deveres dos que prestam serviço a outro. Capítulo 3, a vida exemplar cristã, deveres dos casados, a vida exemplar cristã, o amor fraternal, a prática do bem, a longanimidade segundo o exemplo de Cristo. Capítulo 4, versículo 7, alguns deveres dos crentes uns para com os outros. E assim nós podemos caminhar. Você vai a Tito, capítulo 2, nós temos o mesmo exemplo. Você vai para Efésios, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, trata exatamente da nossa relação social, da nossa relação familiar, da nossa conduta profissional, de como patrão, de como empregado, de como senhores, de como filhos, de como pais. Em todas as áreas da nossa vida, a Bíblia é toda suficiente para estabelecer as normas. Ela é útil para nos ensinar, ela é útil para nos repreender, para nos corrigir, para nos educar, de modo que você seja perfeitamente habilitado para toda boa obra de Deus. A Escritura é toda suficiente, ela cumpre todo o propósito de Deus para o seu povo. Ela estabelece, irmãos, a regra para a igreja como instituição, ela estabelece os princípios da organização do culto público. Você pode ler isso em Deuteronômio capítulo 4, versículos 1 a 2. Você deve ter pregação da palavra, leitura da palavra, a reunião deveria ser no dia do Senhor, a administração ou a ministração dos sacramentos, a audição da palavra, a vida de oração e os cânticos procedem do parâmetro das Escrituras. Efésios 5, versículo 19, Colossenses 3, 16 e 17, falam que a palavra de Deus prescreve e determina toda a igreja como instituição, toda a igreja como culto público, todos os elementos do culto são prescritos, são determinados pela suficiência das Escrituras. Encerrando essa primeira parte, irmãos, em suma, podemos dizer muito sobre como uma determinada igreja compreende a suficiência das Escrituras. A razão pela qual você está aqui desde quarta-feira
é para que você consiga entender e se discernir isso. Como que você consegue adentrar uma igreja e discernir se de fato essa igreja é governada pela suficiência das Escrituras? E nós podemos ver isso. Como que você consegue discernir se essa igreja compreende a suficiência das Escrituras? Primeira coisa, basta observar o sistema de governo dessa igreja. Faça uma avaliação de como essa igreja é governada. A seriedade, a centralidade das Escrituras, a administração dos sacramentos, a disciplina do Senhor. Olha o governo da igreja e você perceberá se essa igreja é regida pela suficiência das Escrituras. Outra coisa, observe o conteúdo, a normativa, os princípios litúrgicos do culto público. Comece a discernir como que o culto funciona, como que ele procede, se é com base nos parâmetros das Escrituras. Outra coisa, olhe para a vida do pastor e dos presbíteros, se de fato eles pastoreiam a igreja como a Bíblia prescreve. E aí a gente consegue perceber se essa igreja é conduzida pela suficiência das Escrituras, ou se essa igreja é conduzida pela vontade do homem, pelos conceitos dos homens, por aquilo que agrada o próprio coração dos homens. Então, a Bíblia contém tudo que é necessário para construir uma cosmovisão cristã que nos leva à verdadeira realidade da vida. Isso quer dizer o quê? À medida que você entende a suficiência das Escrituras, a inspiração, a inerrância, a canonicidade, a autoridade, todos esses atributos, você consegue então entender e perceber que Deus está moldando, criando em você uma cosmovisão. Isso significa que você passa a ver todas as coisas na ótica de Deus e não na ótica do homem. Você passa a enxergar cada detalhe da sua vida, cada detalhe da igreja, cada objetivo da igreja, cada propósito de Deus para a igreja, cada propósito de Deus para missões, e você consegue então enxergar as coisas como Deus enxerga. Isso é o que nós chamamos de uma cosmovisão cristã. Você vê todas as coisas e você compreende todas as coisas na ótica do próprio Deus, extraído da própria Escritura. A Escritura nos transmite não somente a vontade de Deus em assuntos gerais de fé e de conduta. Observe isso aqui. Mas ao aplicar os preceitos bíblicos, podemos também conhecer a sua vontade em nossas decisões específicas e pessoais, em todas as áreas da nossa vida. E aí eu vou só tratar de um assunto aqui, vou só mencionar porque ele nos incomoda. Julgo desigual. Mas a igreja, a Bíblia não determina. Comece a entender os princípios. Não tem um texto da Escritura que proíbe fumar. Na verdade, a Escritura nem proíbe beber. Mas quais são os princípios, os preceitos que nós extraímos de toda a suficiência da Escritura para cada área da nossa vida? Vale a pena ter uma fé em Jesus fora das Escrituras? É seguro? É estável? Pense nisso. Será que a Bíblia não nos importa? Será que não nos importa se a Bíblia é a verdade absoluta de Deus? O que você faz com a inspiração? O que você faz com a canonicidade? O que você faz com a suficiência das Escrituras? Clareza e compreensão das Escrituras, irmãos. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. A palavra do Senhor nos diz assim: estas palavras que hoje te ordeno
estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Capítulo de número 30, versículos 11 a 14, Deuteronômio 30. Versículo de número 11 e 14, Deuteronômio 30, de 11 a 14, a Escritura diz assim: porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizer: quem subirá por nós aos céus, que nos traga e nos faça ouvir, para que o cumpramos? Nem está além do mar para dizer: quem passará por nós além do mar, que nos traga, nos faça ouvir, para que o cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Textos como esses, irmãos, nos ensinam sobre a capacidade de compreender as Escrituras, debaixo de uma própria determinação, debaixo de uma normativa de Deus. Textos no Novo Testamento como: ide, porém, aprendei, misericórdia quero e não holocausto. Ele disse para Nicodemo: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. São textos que dão essa normativa, essa determinação de que a Escritura pode e deve ser compreendida com muita clareza. É uma ordenança de Deus, é uma responsabilidade que Ele lança sobre nós, para que possamos dedicar, nos esforçar, para que possamos compreender a Escritura na sua própria clareza. Nós precisamos entender, irmãos, que isso afirma que as Escrituras são compreendidas e claras, porque Deus mesmo te responsabiliza a estudá-la, a aprendê-la, a compreendê-la. Deus não daria uma ordem a você, Deus não te daria, não faria essa exigência, se você de fato não pudesse compreender as Escrituras, não pudesse de fato extrair de lá tudo aquilo que Deus requer, tudo aquilo que Deus exige de você e exige de mim, para que possamos viver para a glória dele. A Escritura afirma isso com muita clareza, e nós podemos afirmar que a Escritura não só pode, como ela deve ser entendida. Pense em toda a inspiração que você aprendeu lá. Por que Deus solta uma palavra? Por que Deus faz com que a sua vontade fosse toda escrita e dada ao seu povo? Para que você compreenda, para que você entenda, para que você se alimente, para que você seja nutrido, para que você se submeta à ordenança, aos princípios estabelecidos por essa Escritura. Mas ao afirmarmos que a Escritura pode e deve ser compreendida, nós precisamos aqui pensar em algumas coisas. Nós precisamos entender algumas coisas para que você possa sair daqui convicto: olha, a palavra de Deus é compreensiva e clara, mas é necessário que nós façamos alguma coisa. E aí, a primeira coisa que você tem que observar: essa Escritura ela não pode ser compreendida num pacote fechado, de uma só vez, em um só momento. As pessoas acham que estudar a Bíblia, compreender a Bíblia, você está lá com a sua Bíblia sobre a mesa, lá no seu quarto, e Deus vem de uma forma sobrenatural e coloca toda a Bíblia como um chipzinho na sua cabeça, e pronto, você volta para a igreja e você sabe tudo sobre a Escritura. A compreensão da Escritura é um processo. Se você olhar para Josué 1:8, Salmo 1, versículo 2, a ordenança dada assim: Josué, medita nessa lei dia e noite. Qual que era o prazer do salmista? O meu prazer está na tua palavra, e nela eu medito dia e noite. É um processo de aprendizado, de conhecimento. Alguns autores
dizem que o aprendizado ele é mitigado, ele é conta-gotas. Deus vai dando a dose certa, o medicamento certo, a dose certa, o aprendizado certo, o conhecimento certo, à medida que Ele quer de fato te habilitar, te aperfeiçoar, exatamente como está em 2 Timóteo 3. Ela é perfeita, ela é suficiente para te habilitar, para te tornar perfeito, para te levar à maturidade, para te levar ao conhecimento daquilo que Ele se revela a cada momento que você tem um relacionamento pessoal com Ele, a cada momento que você de fato dedica à Escritura. Então você precisa entender, quando você estuda o Salmo 119, você vê o salmista orando constantemente, pedindo a Deus que dê a ele condições de entender a palavra, que dê a ele condições de aprender a palavra. Desvende os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Lâmpada, luz para o meu caminho, é a tua palavra. Vivifica-me pela tua palavra, me ensina os teus mandamentos e eu não peco contra ti. Molda-me segundo a tua palavra, me coloca no meu coração amor pela tua palavra, para que eu aprenda, para que eu sume cada vez mais, e as tuas palavras elas me tornam mais sábias do que os meus próprios mestres. Mas há o desafio de um processo de aprendizado paulatino. A cada dia você aprende, a cada dia você tem um relacionamento. E alguns autores dizem que uma das razões pela qual Deus não nos dá esse pacote de conhecimento, porque se tem uma coisa que Deus quer com você, Deus quer comigo, é uma relação diária de comunhão. Desfrutar da suficiência da Escritura, compreender a Escritura, alimentar da Escritura, é alimentar do próprio Deus, é alimentar a mesa do próprio Deus, é comer o alimento que o próprio Deus coloca sobre a mesa. E você cresce em comunhão e aprendizado, e Deus vai te abrindo a mente, te dando entendimento para que você compreenda cada uma das partes da Escritura. Segunda coisa, essa possibilidade de você compreender a Escritura com clareza não é sem esforço. Abra sua Bíblia lá em Esdras, capítulo de número 7. Esdras 7, versículo de número 10. Você vai em Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, que você acha mais rapidamente. Esdras 7, versículo 10 diz assim: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir, e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. A palavra de Deus diz assim: olha, ele dispôs o coração para buscar a lei do Senhor, para que ele pudesse ensinar essa lei. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz que ele não havia alcançado, ainda que tivesse completado a carreira dele, ele não fazia questão de olhar para as coisas que ficavam para trás, mas ele prosseguia para o alto, para o prêmio da soberana vocação da qual ele foi conquistado por Cristo. E quando ele escreve a Timóteo, ele diz assim: Timóteo, me traga a capa e os livros. Alguém que de fato deseja, se esforça diligentemente para aprender as Escrituras. Se você for para a segunda carta de Pedro, o primeiro capítulo, a partir do versículo 3, Pedro está dizendo que Deus nos doou todas as coisas necessárias para que, juntamente com a piedade, com o esforço, com a diligência, com toda a virtude, com todo o amor, com toda a dedicação, que nós debruçássemos sobre as Escrituras e sugássemos e aprendêssemos e alimentássemos, foram dadas todas as coisas para que pudéssemos participar da vida de piedade, da vida com o próprio Deus. Está lá na segunda carta, primeiro capítulo, a partir do versículo 3. A clareza das Escrituras não significa que toda a Escritura seja fácil de entender e de compreender. Ontem foi citado aqui pelo reverendo Paulo, Pedro dizendo sobre os escritos de Paulo. Paulo escreve coisas demasiadamente difíceis para compreender, para entender, mas não são impossíveis. É necessário, demanda tempo, você ajoelhar, você orar, você estudar, você buscar um comentário, você buscar um dicionário e orar e clamar, para que você de fato entenda o texto. Isso demanda tempo, isso demanda esforço, isso demanda diligência, dedicação, esmero.
para que você de fato entenda e compreenda a Escritura. Embora ela seja clara e compreensível, existem coisas nas Escrituras que são demasiadamente difíceis de compreender e de entender. Mas nós vamos ver daqui a pouco que o Espírito Santo, ele é o mestre do ensino. É ele que traz toda a clareza. É ele que nos faz compreender as Escrituras com toda a clareza, com toda a compreensão que podemos ter das Escrituras. Outra coisa, não podemos compreendê-la com tanta clareza sem os próprios meios comuns que Deus nos concede. Vejam bem, a sua Bíblia na sua língua materna, uma Bíblia no original. Eu não entendo nada de original. Então hoje você tem recurso, vai para o computador, pega uma tradução paralela, comece a entender, comece a estudar, comece a questionar, e você tem a sua tradução, você tem os professores, você tem os pastores, você tem a igreja, você tem estudo bíblico, você tem escola dominical, você tem os meios comuns para que você de fato se dedique ao aprendizado e à compreensão das Escrituras. Outra coisa, quais são os comentários que você tem investido? Às vezes a gente provoca a igreja falando algumas coisas. Você paga R$400 ou mais para uma aula de inglês. Para uma aula de judô, talvez uns R$100. Alguma outra coisa. Pergunta se cristão paga uma aula particular de Escritura. Porque ela é inspirada, porque ela é autoritativa, porque ela é a palavra de Deus, porque ela é suficiente. Mas como que nós investimos nos nossos filhos no aprendizado das Escrituras? Nós precisamos fazer uso dos documentos históricos, os dicionários, as gramáticas, as fontes históricas confiáveis e todos os comentários que nós possamos peneirar, ter uma boa referência para estudar, para nos ajudar a compreender as Escrituras. E uma outra coisa, onde é que fica o Espírito Santo na compreensão e na clareza das Escrituras? Vamos fazer aqui uma regrinha simples. Toda a Escritura é inspirada. Toda ela é a palavra de Deus. Toda ela é suficiente. A sua vida espiritual, como você glorifica a Deus, a normativa da igreja, do culto, seu relacionamento familiar, social, cultural, político, em todas as áreas. Ela é toda suficiente, ou de forma direta, ou por princípios que nós conseguimos extrair. A pergunta é: essa Bíblia, ela é a palavra de Deus mesmo? Ela é a verdade absoluta de Deus dada ao homem? Porque se lembra de uma das perguntas da quarta-feira? O que nós estamos fazendo com as Escrituras? O que nós fazemos quando nós lemos a Escritura? O que você tem feito quando você vai embora logo após o culto, depois da pregação? O que você faz em relação às Escrituras? 1 Coríntios 2,14 diz que o homem natural ele não pode compreender as coisas de Deus porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural não pode compreender as Escrituras. Ele pode até entender a Escritura, talvez como gramática, como textual, como qualquer outra coisa. Quem sabe uma religiosidade, uma filosofia e outra coisa mais. Mas ele não pode, por si mesmo, conhecer aquilo que é espiritual das Escrituras. Ele não consegue por si mesmo entender quando Paulo diz assim:
Romanos 3, quando diz assim: Deus propôs que no sangue do seu Filho ele se tornaria justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele não consegue entender isso e sair dali convicto de que ele está salvo, de que ele tem vida eterna, de que ele foi justificado por Cristo, de que Cristo pagou cada um dos seus pecados, porque ele não pode concluir isso por si só. Como a Bíblia diz, o homem natural não compreende as coisas de Deus porque elas recebem espiritualmente, e esse é o papel do Espírito Santo. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. João 14, 26. A palavra do Senhor diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo que eu vos tenho dito. O mestre do ensino, o que te habilita, o que te torna perfeito e habilitado para a obra do Senhor, o que torna a Escritura de fato compreensível, clara, é a iluminação do Espírito Santo, é a explicação do Espírito Santo, é como ele aplica a palavra ao seu coração, ao seu entendimento, à sua razão. Enquanto expomos as Escrituras, enquanto nós pregamos a Escritura, o Espírito Santo é mestre. E às vezes você fica questionando como que uma pessoa talvez completamente analfabeta sai de uma igreja convertida e salva, e às vezes aquele sábio, o inquiridor deste século, o entendido, volta para casa sem compreender a salvação, sem desfrutar de uma vida eterna. Capítulo 16, versículo 13 até o versículo 15. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Lembra que nós falamos aqui na quarta-feira que você deveria pensar o que é a centralidade da igreja, o que é o conteúdo da igreja? Só a Escritura, somente a Escritura, toda suficiente, toda autoritativa, toda a palavra de Deus. Não são as novas revelações, não são as visões, não são os sonhos. Não é a sociologia, a filosofia, a psicologia do pastor, do pregador, do expositor. Não é o fato dele ser um comediante do público que o torna a pessoa comprometida com Deus e faz com que essa pessoa se curve e compreenda as Escrituras. Quantas igrejas querem ser atrativas ao auditório, à assistência que houve, querem raliar o culto, querem açucarar o culto e trazer aquele conteúdo que de fato não incomoda, que não perturba, mas o texto diz que o Espírito Santo nos guiará toda a verdade. E a só Escritura diz: você só pode pregar a Escritura a partir da própria Escritura. Ela é suficiente, ela é a palavra de Deus, ela é autoritativa, ela tem o poder de Deus, ela regenera o coração, ela promove vida, ela convence o pecador do pecado. E esse é o papel do Espírito Santo. Ele vos guiará toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo. E quando eu disse que muitas igrejas centralizam o Espírito Santo e colocam Jesus Cristo atrás do Espírito Santo, como se a pessoa mais importante fosse o Espírito. E eu disse que nós precisamos entender isso. Nós não estamos diminuindo o Espírito Santo, nós não estamos colocando o Espírito Santo inferior a Cristo, quando ele de fato tem o papel de exaltar a pessoa de Cristo, de trazer a verdade sobre Cristo. O papel do Espírito Santo é trazer a suficiência da Escritura para te convencer que esse Jesus é o Verbo encarnado, é o Deus que se fez homem, é o Deus que se esvaziou de si mesmo e se humilhou até a morte de cruz. Esse é o papel do Espírito Santo, colocar Jesus Cristo como centro, como mais importante, a centralidade da igreja e da sua vida. E é isso que o Espírito Santo faz. E ele então nos ensina, nos guiará toda a verdade. Por quê? Porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e nos anunciará as coisas que hão de vir. Versículo 14:
Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou lá de anunciar. Olha como o próprio Jesus está dizendo assim: o Espírito me glorificará quando Ele aplicar a minha palavra no vosso coração, quando Ele falar somente aquilo que eu entreguei a Ele, e nada mais do que eu entreguei. E o Espírito Santo é exaltado quando Ele cumpre o seu papel de glorificar a Cristo. E aí a gente vê a harmonia da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se exaltando um ao outro, glorificando um ao outro. Esse é o papel do Espírito Santo. Versículo 15: tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que eu vos disse que há de receber do que é meu, e vou lá te anunciar ao Pai. Falei, olha, o que Ele está te dando, o que Ele está ensinando, o que Ele está aplicando no seu coração, é o que eu tenho dado. E o que foi que Deus nos deu? Você aprendeu ontem aqui na explicação o que foi que Deus te deu, qual é a palavra que Deus te deu, qual é a inspiração de Deus, qual é a autoridade de Deus. Aquilo que eu dei, o Espírito Santo usa para que você saiba quem é Jesus Cristo. Não é assim que João diz, capítulo 20, versículo 31? Tudo isso foi escrito e registrado para que creiais que Jesus é o Filho de Deus. Crendo, Ele é o Filho de Deus, o Messias, o Cristo, crendo em seu nome, tenhais então. Esse é o nome, esse é o papel. Então a Escritura se torna clara e compreensível, porque o Espírito Santo se revela a nós. Ele abre o nosso entendimento, Ele nos dá a clareza, Ele nos dá a compreensão das Escrituras, para que nós possamos entender exatamente como Ele precisa aplicar ao nosso coração. Por isso é que a gente volta a 2 Timóteo e diz: essa Escritura é útil, ela ensina, ela repreende, ela corrige, ela educa e ela te torna perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, porque quem faz esse papel é o Espírito Santo. Você precisa se esforçar, você precisa dedicar, se esmerar, pegar todos os meios comuns, todos os recursos comuns que Deus tem te dado, que cooperam com o seu crescimento, com a sua compreensão, com o seu entendimento das Escrituras. E por fim, irmãos, embora a Escritura seja clara e compreensível, ela não é esgotável. Não se esgota o aprendizado da Escritura. Ninguém chega a um ponto e diz assim: pronto, me formei, posso deixar e agora sou doutor em Escritura. A Escritura é viva e ela é eficaz. Ela é o próprio verbo verbalizado, expressado, dito, comunicado. É vida constante. Salmo 119, no versículo 101, o Salmo diz assim: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me pela tua palavra. Tua palavra é vida, ela é suficiente, ela é o poder de Deus, ela é compreensível, ela é clara, ainda que tenha coisas demasiadamente difíceis para entender. Deixa eu concluir então, irmãos, só para a gente pensar um pouquinho. Negar a suficiência das Escrituras é dizer algo muito sério sobre o caráter de Deus. Você negar a suficiência das Escrituras, você está atacando o próprio Deus. E há pregadores aí que dizem o seguinte: ninguém precisa defender as Escrituras. A Escritura é como um leão, abre a jaula e ele dá conta. Mais do que isso, a Escritura ela não só é autoritativa para se defender, suficiente, inerrante, não é? Mas ela que nos defende, é ela que nos protege, ela que nos defende dos ataques da carne, do mundo e do diabo. É ela que nos livra e nos protege
dos falsos mestres, dos falsos pregadores, das heresias, das más doutrinas que existem por aí. É a Escritura que nos guarda, é a Escritura que nos protege, é a Escritura que nos livra de toda carnalidade, de toda vontade da carne, de toda vontade do mundo. A Escritura é que protege você, e que guarda você, e que sustenta você. Somente as Escrituras, com toda a sua suficiência, com toda a sua clareza, com toda a sua compreensão. Nos curvados as cabeças. E ora silenciosamente por alguns instantes. Quando você ora, pensa o seguinte: Deus, em sua misericórdia, não deixou para nós uma Escritura incompleta e incompreensível. Deus, em sua sabedoria, não pode ser pego de surpresa pelos desenvolvimentos culturais e intelectuais do nosso século ou do século XXI. A palavra que Ele deu é capaz de nos equipar completamente para a vida como seu povo. A Bíblia testifica a sua própria suficiência como um dom da graça